que as pessoas confundem deficiência intelectual com autismo? Vou explicar o porquê. Primeiramente, vou explicar o que é uma deficiência intelectual. É um transtorno do desenvolvimento intelectual que afeta várias funções do cérebro. A pessoa com deficiência intelectual pode ter dificuldade na comunicação, na interação social, além de ter dificuldade de escrever, ler e se alfabetizar. Pode ter dificuldade em todas as matérias na escola, não só em português, não só em matemática, mas também em ciências, história, geografia, artes, educação física e inglês. Essa pessoa também apresenta dificuldade em raciocinar, dificuldade de resolver problemas, dificuldade de processar as informações, dificuldade de correr, dificuldade em segurar um copo, um lápis, dificuldade em vestir e calçar um sapato. Essas são as dificuldades de uma pessoa com deficiência intelectual. Também pode ter dificuldade de conseguir regular as emoções, ter dificuldade em entender metáforas. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta o desenvolvimento social, o comportamento e a comunicação. Por exemplo, uma pessoa só com autismo pode ser boa em matemática, português, ciências. Uma pessoa só com autismo pode ser boa em matemática, português, ciências, história, saber vestir, saber se arrumar, mas tem dificuldade de interagir socialmente, tem dificuldade de iniciar uma conversa, principalmente em lugares muito barulhentos. Tem dificuldade com mudança de rotinas, comportamento repetitivo. Por exemplo, balançar os pés, bater as mãozinhas, enfileirar brinquedos. Tem interesse restrito, por exemplo, foca em um assunto ou um tema específico. Tem seletividade alimentar, tem sensibilidade sensorial, dificuldade de suportar toque, luz, tecidos nas roupas. Quando eu falo que uma pessoa com autismo não tem dificuldade na comunicação, iniciar e manter conversa, não significa que a pessoa não converse ou não interaja. A pessoa pode sim conversar e conversar até bem, falar até demais, pode falar bem sem erro fonológico, pode escrever bem sem erro ortográfico. Mas em momentos de estresse, momentos de sobrecarga sensorial, a pessoa pode ter dificuldades. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa com autismo nível 1, que gosta de comunicar, falar de qualquer assunto, fala bem, se comunica bem, até demais. Vamos dizer que essa empresa é uma lanchonete. Nesse dia, com muitos clientes e um deficiente discutindo, ela gastou muito a sua bateria social, além de resolver problemas. Quando ela chegou em casa, a mãe disse oi e ela não respondeu. Foi direto para a cama. Mas, mesmo depois que dormiu e acordou, ela ainda sentiu cansaço, viu as mensagens no celular, só visualizou e não respondeu. Ela foi estudar sobre corpo humano. Ela sempre falava sobre isso com sua mãe, como funciona, como o coração bate tão rápido, como nós temos muitos órgãos no nosso corpo. Pesquisava muito sobre isso e passava horas. No dia seguinte, ela não respondeu mensagens. Quando chegou no trabalho, não deu oi, só trabalhou. No terceiro dia, depois de discutir, recarregou a bateria social, conversou com a mãe, respondeu mensagens e falou com os colegas enquanto trabalhava. Por que a deficiência intelectual confunde com o autismo? O autismo e a deficiência intelectual têm algumas semelhanças, como dificuldades na comunicação, na interação social, comportamentos repetitivos, interesse restrito, sensibilidade sensorial e seletividade alimentar. Pessoas com deficiência intelectual também podem apresentar comportamentos repetitivos, como balançar os pés, bater, assistir aos mesmos desenhos, etc. Assim como balançar as mãos. Exemplo 1. Maria autismo. Maria está na escola e não tem dificuldade em matemática. Sem barulho na sala de aula, ela consegue fazer tudo certo e acertar as questões de matemática. Mas, quando há barulho alto, com colegas conversando e a professora explicando os assuntos, Maria não consegue se concentrar. Ela começa a balançar os pés e fica desenhando dinossauros. Exemplo 2. Luísa deficiência intelectual. Luísa, que tem deficiência intelectual, tem dificuldade em matemática. Mesmo sem barulho alto, ela começa a passar as mãos na cabeça várias vezes e a balançar o lápis. Quando os colegas começam a conversar alto, Luísa pede para fazer silêncio, mas os colegas não obedecem. Ela começa a balançar os pés repetitivamente. Depois, sai da sala de aula e fica caminhando no pátio.
Comportamentos repetitivos. Maria, com autismo, utiliza comportamentos repetitivos, como desenhar e balançar os pés, devido à sensibilidade sensorial específica, não por dificuldades cognitivas. Já a Luísa, que tem deficiência intelectual, apresenta comportamentos repetitivos, como balançar o lápis e passar as mãos na cabeça, devido a dificuldades cognitivas, não por sensibilidade sensorial. A dificuldade cognitiva faz com que ela tenha problemas para decorar. A sensibilidade sensorial também pode fazer com que pessoas balancem os pés repetidamente, mas, no caso de Luísa, sair da sala e caminhar no pátio pode estar relacionado à dificuldade de lidar com sua frustração. Luísa pode estar com dificuldades cognitivas porque está nervosa e ansiosa por não conseguir entender as atividades de matemática com os colegas conversando alto. Suas dificuldades cognitivas aumentam e tornam mais difícil se concentrar. Dificuldades na comunicação e na interação social. Maria, autismo nível 1. Maria, que tem autismo nível 1, tem dificuldades com a interação social e fala até demais. Por exemplo, quando os colegas da sala começam uma briga, ela não reage rapidamente como as pessoas neurotípicas, que geralmente saem correndo para chamar os professores. Maria fica no canto dela, desenhando dinossauros. Pedro fala, está caindo fogo, mas Maria não entende isso e não pergunta. Ela fica pensando sobre isso em sua mente e continua desenhando dinossauros. Isso demonstra dificuldades na comunicação social, com interesses restritos e nas interações sociais. Ela tem dificuldade em entender as nuances sociais, como o uso de metáforas ou expressões figurativas. Luísa, deficiência intelectual leve. Luísa, que tem deficiência intelectual leve, também tem dificuldades na comunicação e na interação social. Luísa fala bem e até demais, mas, quando acontece algo, como uma discussão em um grupo no Facebook, ela entra em crise. No momento da crise, Luísa não consegue se comunicar, ficando sozinha e chorando. Depois que a crise passa, ela retorna à comunicação, mas continua com dificuldades nas interações sociais. Luísa sabe iniciar conversas e manter uma conversa, mas não consegue entender metáforas, irônias ou assuntos mais complexos, como gerenciamento financeiro, namoro, jogar xadrez, cartas de baralho, sexo, etc. Um exemplo foi quando Felipa perguntou qual menino Luísa achava bonito. Maria respondeu que todos os meninos são bonitos, mas Luísa não entendeu o que Felipa estava perguntando. Felipa queria saber qual menino Luísa gostava, e Pedro riu da resposta de Luísa. Interesse restrito em pessoas com autismo. Maria tem um interesse muito específico e profundo em dinossauros e pesquisa tudo sobre eles. Exemplo de Maria. Um dia, Maria chega cansada da escola, vai para o notebook e pesquisa sobre dinossauros. Quando a mãe de Maria, Poliana, a chama para tomar banho, Maria grita, me deixa em paz. Poliana pressiona Maria para tomar banho. Maria fica nervosa, começa a jogar coisas no chão e chora, balança as mãos de forma repetitiva. Ela diz, sou estudante, qual tipo de dinossauro sou? Classificado como dinossauro. Exemplo de Luísa. Luísa também tem interesse em dinossauros. Em casa, ela estuda sobre dinossauros todos os dias, cor dos dinossauros, habitat, espécies clássicas, etc. Mas Luísa estava ansiosa. Fernanda pediu para Luísa limpar a casa, e Luísa obedeceu. Após 5 minutos, Luísa disse que estava cansada. A mãe disse que Luísa estava com preguiça e que não tinha feito nada. Luísa continuou a limpar, e a mãe disse, você não fez nada. Luísa ficou nervosa, jogou um vaso no chão e foi estudar sobre astrologia, já nervosa. Fernanda falou, já está muito tempo estudando sobre astrologia. Luísa, bebe água. Luísa gritou, me deixa em paz. E ficou sozinha. Depois, o vizinho chamou Luísa para brincar de bonecas, e Luísa foi brincar de bonecas, sem mencionar mais sobre dinossauros ou astrologia. Em resumo, Maria tem um interesse mais específico e profundo em dinossauros, e se dedica a ele de maneira intensa, o que afeta suas reações emocionais e comportamentais. Luísa também tem interesse restrito, mas é mais dividido entre diferentes temas dinossauros e astrologia, e tende a ser mais flexível nas atividades cotidianas. Sensibilidade sensorial. A expressão emocional e a sensibilidade sensorial podem ser mais claras em indivíduos com deficiência intelectual leve, com a capacidade de comunicar suas sensações, embora de forma simples.
À medida que a deficiência intelectual se torna moderada ou grave, a expressão emocional fica mais restrita e muitas vezes não verbal, com reações comportamentais predominantes.